É sempre estranho ficar no banco, mas como eu falei ali, no penúltimo treino eu conversei com o Vitor e falamos sobre algumas coisas, uma conversa muito clara, e onde eu falei para ele que eu queria voltar à minha posição natural, que é centroavante. Nesse esquema a gente joga com só um atacante na frente, e na outra do Dorival, né, que já era um pouquinho diferente para mim, mas era com dois, eu recuava um pouquinho mais, já era um pouco, entre aspas, desconfortável, mas para mim foi super bom. Então, onde a gente foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, e eu fui muito importante junto com a equipe e com o Fala, Pedro. nação, bora para mais um vídeo aqui do canal. Galera, separei aí os melhores momentos dos comentaristas do programa Troca de Passe na Sport TV, falando e analisando a vitória do Mengão em cima do Fluminense. Primeiro gol de Ayrton Lucas, o famoso beijinho, e o segundo do Pedro, com assistência do Ayrton Lucas. Toda a imprensa paulista aí que tava dando o Fluminense como favorito desse jogo. Vitor Pereira aí surpreendeu todo mundo com a escalação do Flamengo e foi coroado com a vitória. Então já aproveita aqui abaixo, espaço os comentários e deixe seu comentário falando desse jogo, sobre o que você achou da partida, sobre a escalação do Vitor Pereira, sobre as declarações dos jogadores pós-jogo. Ainda nesse vídeo você vai ver o Gabigol falando sobre por que não jogou esse jogo, porque ele ficou no banco. Deu uma declaração bombástica aí. Já vou ditando aí pra vocês que teve conversa ele e o Vitor Pereira tete a tete. Então assiste o vídeo até o final, galera, que o vídeo tá muito legal, tem mais relação. Se há uma coisa que não se pode dizer do Vitor Pereira, é possível gostar mais ou menos do trabalho, das ideias, das opções, é que ele não é um sujeito convicto. E que ele tem algum receio, e que ele tenha qualquer tipo de receio de fazer as coisas funcionarem de acordo com a cabeça dele e com as convicções dele. Ele tirou peso o tempo todo de questões físicas e colocou em questões estratégicas as escolhas para começar o jogo. E uma coisa que me intrigou ali, me intrigou não, me chamou a atenção, mas ele mais de uma vez falou em pontos fracos do Fluminense, que ele provavelmente estava disposto a atacar, né? E termina falando de um ponto forte do Fluminense, que é ficar com a bola, e disse que o time dele estava preparado para isso. E aí, talvez por isso, tenha privilegiado jogadores com saúde para agredir esse time que normalmente se fica com a bola, se coloca no campo ofensivo e você tenta agredir as costas dessa pressão que o Fluminense faz ofensivamente, ou mesmo de um time que está colocado no campo de ataque. Como o Flamengo do segundo tempo sabia ficar melhor com a bola, né? Sabia ficar com a bola com mais qualidade. O do primeiro tempo chegava de uma forma meio, parecia atabalhoada, parecia atropelada, né? Vamos resumir o comentário. Do primeiro tempo correu e do segundo tempo ficou mais com a bola e jogou, né? O do primeiro correu e do segundo jogou? Aí fica bem reduzidinho. Porque o do primeiro era, como ele falou, né? Mais intenso, mais veloz, uma saída mais rápida. Mas incomodou o Fluminense? Não. Essa pressão e essa... Pelo menos nos primeiros 20 minutos, não. Não, e depois eu acho que o jogo equilibrou, mas o jogo equilibrou assim, não o Flamengo tendo grandes oportunidades. Acho que o Fluminense é que diminuiu ou não teve tanto espaço para jogar, mas daí é devido a essa competitividade. É isso? Essa competitividade do Flamengo, de marcação. Porque eu fiquei pensando aqui, que pontos fracos ele atacou no Fluminense. Nós estávamos assistindo o jogo ali juntos, uma coisa que chamou a atenção, o Cano ficou impedido 3 vezes, né? Logo no começo do jogo. Mas uma coisa que chamou a atenção é, com esses 3 jogadores de trás, o Cano, por 3 vezes, mesmo impedido, ele recebeu a bola no meio dos zagueiros, né? Foram 3 oportunidades. Estava fora de jogo e tal, estava impedido, detalhe, um passo à frente. E por lados diferentes. E por lados foi entre diferentes. O Davi e o Léo, outra hora entre o Davi e o Fabrício. Exatamente, porque quando você tem uma infiltração dessa de um jogador de meio, aí você acaba complicando essa defesa. Por quê? Porque o cara vem se projetando no meio, não. O Cano ficou impedido 3 vezes porque ele estava no meio dos zagueiros e ele conseguiu receber essa bola, mesmo impedido. Mas foi questão de detalhezinho, questão de posicionamento. E no momento em que a pressão parecia não estar funcionando, porque o Ganso tinha muita liberdade para criar, né? Exatamente. O Ganso parecia ter um espaço grande nesses 20 minutos. Os primeiros 20 minutos, para mim, tinham um fator no jogo, que era como o Fluminense jogava com esses 2 pontos bem abertos, eles terminavam empurrando os alas do Flamengo para uma linha de 5, e como os pontas, entre aspas, porque os pontos do Flamengo jogam um pouco mais por dentro, Matheus França e Cebolinha muitas vezes saltavam em pressão, saíam em pressão para combater ou a saída de bola, ou o jogador que estava com a bola, eles eram muito facilmente atraídos, você tinha as costas dele, Thiago e Gerson, com muito campo para cobrir e inferioridade, porque os laterais do Fluminense atacavam por dentro.
Então, sobrava um pouco o jogador do Fluminense e o Flamengo tinha dificuldade de defender por ali. Vamos acompanhar agora algumas entrevistas da Zona Mista, aquele ponto em que os jogadores vão passando e encontrando os repórteres, né? Começando com o Ayrton Lucas, acho que quase que unanimemente, ou unanimemente, nome do jogo. O nome da partida, né? E o beijo vai para quem hoje? Cara, para minha família e amigos, né? Especialmente para minha família, minha mulher e meu filho. Eu procuro bastante trabalhar, né? Então, tô sendo abençoado aí com gols. Então, é como eu já falei, é ter tranquilidade, pezinho no chão para a gente procurar melhorar a cada jogo. E quando tem oportunidade, a gente está fazendo gols. Então, apesar das atuações que às vezes nem sempre eram tão boas coletivamente, você já vinha se destacando. E hoje, mais uma vez, você tem uma grande atuação, faz um gol, dá assistência para outro. Queria que você falasse, assim, olhando para esse início de temporada, a que se deve essa evolução? Como que você definiria esse teu trabalho até agora que está dando esse resultado em campo? Temporada passada eu não fiz a pré-temporada, né, junto com a equipe. Acabei chegando machucado, então esse ano eu pude aprender a cada treino, né, pré-temporada, então procurei evoluir taticamente, então fico feliz pelo esse momento que eu tô vivendo, mas como eu falei, é procurar melhorar a cada treino e quando chegar no jogo a gente está fazendo o que o mister pede. Vamos aqui. E qual o tamanho dessa vantagem? Vai atropelar, cara. Eu fico feliz, né, por mais uma boa atuação. Eu sempre procuro, né, ajudar a equipe não só defensivo, mas na parte da frente. Então tô sendo abençoado lá na frente, tá finalizando bem e como eu falei, trabalho para isso, para quando tem oportunidade a gente está fazendo gols. É sempre estranho ficar no banco, mas como eu falei ali, no penúltimo treino eu conversei com o Vitor e falamos sobre algumas coisas, uma conversa muito clara, e onde eu falei para ele que eu queria voltar à minha posição natural, que é centroavante, e enquanto eu pude ajudar o time naquela posição ali um pouquinho mais recuado, eu ajudei, mas creio que com esse esquema de 3 zagueiros, os times jogando mais por fora, eu optei por voltar à minha posição. E aí eu disputo com o Pedro. Ele optou pelo Pedro hoje, depois a gente pôde jogar junto em um esquema diferente, né? Como a gente jogava no ano passado, que era praticamente 2 atacantes. Então foi só isso. Claro que também a semana passada pesou um pouco, porque eu vim machucado desde o Al-Ahly, adutor, e vim carregando isso até o momento que eu pude fazer alguns trabalhos na academia, zerar essa dor e trabalhar um pouco durante a semana, um pouquinho sem dor. Ainda tenho, mas espero melhorar durante a semana para poder ajudar. Gabi, para o torcedor, óbvio, é muito estranho te ver no banco também. Se você pudesse falar um pouco melhor, foi uma iniciativa sua, então, essa conversa, chamar o Vitor e falar que você talvez não estivesse tão confortável nessa posição? Foi minha, eu conversei com ele, onde ele me entendeu e eu também entendi ele, onde a gente conversou. Sim, zero, nada demais. Nesse esquema a gente joga com só um atacante na frente, e na outra do Dorival, né, que já era um pouquinho diferente para mim, mas era com 2, eu recuava um pouquinho mais, já era um pouco, entre aspas, desconfortável, mas para mim foi super bom. Então, onde a gente foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, e eu fui muito importante junto com a equipe e com o Pedro. Só que nesse esquema eu conversei com ele, optei por isso e foi a opção dele. Claro que, como eu falei ali, a semana passada pesou um pouco pela minha lesão do doutor, que já vem carregando um pouco. Então agora tem amanhã e segunda-feira, né, para ver como é que vai ser, para ver se minhas dores vão diminuir também, para poder viajar e ajudar o time. Agora, das entrevistas que a gente mostrou, a mais relevante me parece ter sido a do Gabigol, né? Parece entrevista para pautar Traz debate ali sobre o Flamengo por algumas semanas daqui para frente. Traz ali uma daquelas coisas que a gente não consegue ver no treino, né? Pelo fato de que a imprensa não tem mais o acesso que tinha no tempo do Ricardinho, por exemplo, né? Que a gente ficava pendurado ali na grade, né? Ricardinho na resenha, vendo tudo muito de perto. Hoje os clubes têm as TVs deles também, Sim. E aí passa informação, assessoria de imprensa, é totalmente diferente. Mas o Gabigol traz ali a informação de que ele está disputando vaga com o Pedro, porque no esquema do Vitor Pereira parece não haver aquela função que ele conseguiu encontrar com o Dorival Júnior. Mas na verdade, pelo que ele falou, ele pediu essa conversa com o treinador para justamente expor que ele, vamos dizer, o posicionamento dele, que ele vinha atuando em alguns jogos, era um pouco diferente do que ele normalmente jogava
com o Jorge Jesus, depois com o Dorival, mais próximo, mais à frente. E eu, sinceramente, eu acho que o Gabriel, ele é perigoso e ele é decisivo, como ele já foi, né, em vários momentos com o Flamengo, perto da área mesmo. Todas as vezes que ele, por característica, sai muito da área ou fica longe da área, eu acho que ele não é esse jogador de organização, ele não é esse jogador de vir de trás, né? Não digo que ele tenha que jogar lá dentro, eu acho que ele tem uma característica diferente da do Pedro, tá? Acho que o Pedro é um pouco diferente dele. E ele mesmo mudou, né? Porque assim, quando ele fazia essa dupla com o Bruno Henrique, o mais próximo do gol era ele. Sim. E também não quando era ele faz a dupla com o Pedro, né? já é diferente. É o Pedro que está mais perto do gol como finalizador. E o Gabriel nunca foi aquele centroavante de jogar no meio dos zagueiros o tempo todo. Ele sempre teve uma movimentação. Só que ele estava saindo muito. Ele estava muito longe da área para receber essa bola. Às vezes até recebia de frente a bola. Mas ele, por não ter característica de organização, de ser um organizador, ele ficava longe, não fazia. Ele está vários jogos sem fazer gol. Ele é um finalizador, ele é um artilheiro. Acho que sempre, o Barreto, essa conversa sempre com o treinador, né? Essa discussão dentro daquilo que o treinador pensa, individualmente do jogador e da parte coletiva do time, é sempre proveitosa. Né? Ele não vai, com certeza, ele, voltando a fazer gol, ele vai ter o seu espaço no time, com o Pedro, sem dúvida nenhuma, porque o Vitor Pereira, como todo treinador, quer que jogue os melhores, aqueles que possam ajudar. Mas esse tipo de conversa, de ponto de vista do jogador, sempre é importante dentro do processo para que o treinador saiba como utilizar e tirar o melhor de cada jogador. Primeiro, me pareceu, inclusive, que ele relatou uma conversa e não fez uma queixa pública. Não, né? não foi queixa. Pareceu ter uma conversa, inclusive. O tom da entrevista é maduro. Um tom muito tranquilo. É maduro. Não tem tom de queixa, de reclamação. Então o vídeo hoje foi isso, galera. Vimos aí os comentaristas do programa Troca de Passe falando sobre a vitória do Mengão por 2-0 em cima do Fluminense. O Flamengo agora que tem a vantagem de perder até por a diferença de um gol. Vimos a declaração do Gabigol falando que teve uma conversa com o Vitor Pereira querendo voltar a sua posição de origem e que agora ele vai disputar a posição com o Pedro. E aí, o que vocês acham sobre isso? Esse será o fim da dupla Pedro e Gabigol? Bruno Henrique aí que já tá prometendo voltar após lesão. Será que Gabigol já tá cavando aí a volta do jogador para o time titular do Flamengo? E aí, o que vocês preferem? Pedro e Gabigol ou Gabigol e Bruno Henrique? Então deixe aqui abaixo nos comentários, quero saber muito a sua opinião. Também fale sobre o que vocês acharam do jogo e também o que acharam do vídeo. Estarei lendo todos os comentários. Sua opinião é muito importante aqui para o canal. Sempre que possível eu estou respondendo os comentários, mas sempre eu leio e deixo o coraçãozinho em todos, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se quer acompanhar o conteúdo aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva-se aqui abaixo, ativa o sininho das notificações para receber conteúdo sempre que eu postar aqui no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!